the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. This is the 5th nomination. This goes to a woman who, after a loss suffered during an authoritarian regime, decided not to bend and to resist. So this prize goes to her. Her name is Eunice Paiva. And it goes to the two extraordinary women who gave life to her, Fernanda Torres and Fernanda Montenegro. Uau! Olá, boa noite! Sorriam! O Oscar é do Brasil. O Oscar é de Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello e uma equipe imensa que fez história na noite de ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ainda Estou Aqui ficou com o prêmio de melhor filme internacional. E para dividir essa alegria com a gente, repercutir a noite da premiação, eu recebo hoje a jornalista, crítica de cinema, Isabela Boscov. Isabela, obrigado, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês no Metrópolis. Você trabalhou pra caramba, até de madrugada. Ontem foi puxado, mas foi por uma boa causa, hein? Com certeza. Não, foi ótimo. Eu fiquei sem ação no momento. A gente espera, o prêmio era esperado de melhor filme internacional. Mas sempre fica aquela dúvida, na hora né? que acontece, você fica assim, nossa, que emoção. E eu acho que o Walter ficou muito emocionado também. Ele estava andando sem ver o que estava acontecendo. Eu fiquei triste que a Fernanda não foi subir no palco junto com ele. Era uma coisa que eu queria ter visto, porque a Fernanda foi o rosto dessa campanha. O diretor, não, pode. Poderia? Pode, todo mundo pode ir. Ninguém vai barrar, não. E qual o verdadeiro significado desse prêmio para o Brasil, para o cinema brasileiro? Eu acho que tem muitos significados, né? Primeiro, aquilo de que o filme propriamente trata, né? Essa história ser reconhecida, a maneira como ela ressoa no mundo em que a gente está hoje, o fato de o Walter ter escolhido uma perspectiva, lógico, partindo do livro do Marcelo Rubens Paiva, mas uma perspectiva com a qual a maior parte das pessoas no planeta pode se identificar, que é a história de uma família. A maior parte de nós tem essa experiência na vida, né? E, portanto, é muito fácil acessar as emoções que é aquilo que o filme quer expressar traz. E eu acho que, para uma parte do público brasileiro que tem alguma resistência ao cinema nacional, quer a gente concorde ou não com isso, o Oscar é uma espécie de aval, né? Sim. Uma espécie não, é um aval mesmo. É um aval importante, né? É um aval importante. E é também o prêmio de maior visibilidade do cinema. Claro. O que significa que é mais uma porta aberta e uma porta grande, uma porta importante que está sendo aberta. Na melhor das hipóteses, isso vai fazer com que a cinematografia brasileira passe a ser mais considerada, passe a ser mais procurada em festivais importantes, em premiações importantes, Globo de Ouro, BAFTA, Oscar, e, por outro lado, Veneza, Berlim, Cannes, né? Porque essas coisas, um filme puxa o outro, né? A maneira como uma pessoa é muito bem recebida faz com que a boa vontade para receber outras pessoas também cresça. E a Fernanda fez uma campanha maravilhosa Incrível, no Oscar, né? Como ela trabalhou, como ela conquistou o público americano. Como né? ela conquistou o público americano. As pessoas, sim, a crítica, não tem dúvida. O filme cresceu muito desde que ela ganhou o Globo de Ouro, porque ela é uma figura carismática. Ela subiu no palco no Globo de Ouro, as pessoas imediatamente reagiram a ela, se interessaram por ela, e foi no momento exato, né? Era o momento em que as votações para as indicações do Oscar estavam sendo abertas, né? Ela gerou aquela surpresa, portanto, aquele interesse, curiosidade, né? E ela brilhou na campanha dela, ela encantou todo mundo. Né? Bom, vamos ver o que aconteceu, minha diretora, lá durante a festa, ontem. Podemos ir? Pode ser? Então, ok, apesar de ser domingo de carnaval, o Brasil parou para ver o Oscar.
Nosso vídeo repórter Rodrigo Leitão esteve num cinema aqui de São Paulo que preparou uma verdadeira festa para celebrar a noite de gala do cinema. Torcendo para o cinema nacional. A expectativa é que a gente ganhe algum prêmio. Já estou segurando o Oscar, com certeza. Muito emocionante e muito icônico ser bem na noite que a Fernanda vai levar o Oscar. Torcendo muito para o Brasil. É Copa do Mundo pra gente, pro cinéfilo. Embora a Fernanda não queira que tenha um clima de Copa do Mundo, é inegável que a gente hoje, num dia de carnaval, estejamos aqui torcendo muito por ela. É um Oscar Carnaval, né? Reconhecimento que a gente merece já faz tempo, né? E a Fernanda realmente já ganhou porque o filme foi incrível. E ter levado essa galera toda pra rever essa história, pra mim ela já ganhou. E assistir o Oscar no cinema. Com certeza, é uma experiência diferente, né? E torcer pelo Brasil, por uma história que é nossa e que está sendo mostrada para o mundo. Ainda tem pipoca. Se é cinema, tem que ter pipoca. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. Ganhamos enquanto cidadão, enquanto um Brasil que realmente é um Brasil de todos, capaz de resistir a golpes e ser um país democrata. E ele serve como um lembrete poderoso de que nós que prezamos pela liberdade, pela democracia, continuamos, estamos e ficaremos aqui. Isso é impressionante, né? O Brasil, que é conhecido como país do futebol, ficou conhecido também agora como país do cinema. Tamanho engajamento, né, das pessoas. Não, foi um clima de torcida, né? Torcida. Muito bonita essa festa no Reserva Cultural. E foi no meio do carnaval e as pessoas aproveitaram para se fantasiar de Fernanda, né? Claro. Melhor atriz. Eita, Sim. hein? A gente estava querendo Fernanda. Claro. Sabíamos da possibilidade dela não ganhar, mas a gente ficou triste. Mas a Mike Madison, o que você achou dela levar uma atriz jovem? Eu acho o seguinte, que a Mike Madison cresceu muito porque a Nora, o filme em que ela está, cresceu muito nessa reta final. Quando o filme ganha melhor montagem, roteiro, você já sabe que o que vem por aí, né? Você sabe que ele vai carregar mais prêmios. Eu tenho uma preocupação, quase maternal, com o fato de uma atriz tão jovem ganhar um Oscar, porque coloca um peso em cima da pessoa. Né? Não é o caso Gwyneth Paltrow, em que a gente olhou e falou, gente, como isso pôde acontecer. Ela teve um desempenho muito bonito. A Demi Moore eu acho que as pessoas teriam sentido menos se a Fernanda tivesse perdido para a Demi Moore, né? E eu acho que a Fernanda tinha passado a Demi Moore já. Se a Nora não tivesse crescido tanto, agora nessa reta final, carregando junto com ela a Mike Madison, eu acho que a Fernanda teria levado. Agora o público brasileiro está dizendo assim, Gwyneth Paltrow dessa vez, que derrubou a Fernanda de novo. Não chega a ser isso, é um desempenho muito bom o da Mike Madison. Eu não acho saudável para o próprio ator ser premiado tão jovem assim, tão no começo da carreira. Né? Eu também acho que era o caso de duas atrizes veteranas que jogaram tudo que elas tinham no filme, eu acho que era mais o caso de premiá-las também. Mas quando o filme cresce, cresce. Para quem não sabe, estou falando aqui, falando com a Isabela, Gwyneth Paltrow, porque Gwyneth Paltrow tirou o Oscar da Fernanda Montenegro lá em 1999. Por isso que a gente está fazendo essa comparação aí. Exatamente. Que não tem nada a ver. Mas a Nora levou tudo. Levou tudo. De balde. Fez deixa eu ver aqui, até eu anotei. Melhor roteiro, montagem, direção, filme. Aí tudo pro Sean Baker, né? Que levou 4 estatuetas para casa. Porque ele faz tudo no filme. Mais atriz. Mais atriz. A Nora ganhou a Palma de Ouro em Cannes em maio passado. Quer dizer, já saiu ali com uma vantagem imensa.
Lógico que arrefece um pouco durante todo esse percurso, são muitos meses, mas agora no final cresceu de novo. Por quê? Muitos votantes da academia que ainda não haviam visto a Nora foram ver para poder participar da votação, né? Se você não prova que você assistiu todos os filmes de uma categoria, você não pode votar nela, você tem que se abster. Então muitos foram ver e daí esse crescimento de novo. Eu acho a Nora um grande filme. Eu também acho Brutalista um grande filme. Eu também teria ficado feliz se Conclave ganhasse. Teria ficado felicíssima se Ainda Estou Aqui tivesse levado também melhor filme, né? Mas a gente sabia que nesse caso as chances eram pequenas. Eu sinto que a Fernanda não tenha levado o prêmio, mas eu acho que ela já fez um networking aí tão grande durante esse mês lá, que ela deve estar com muitas propostas interessantes na mesa e ela pode se divertir muito com algumas delas. Ela voltou totalmente consagrada, como totalmente se diz, consagrada. Né? Quanto tempo ainda tem, minha diretora? Quanto? Ok, nós temos 2 minutos. Eu acho que é importante, porque tem muita gente que diz, quem é o Sean Baker para ter levado 4 estatuetas para casa assim? O Sean Baker é um guerreiro do cinema independente americano, é um diretor muito especial, só faz projetos muito pessoais mesmo. Ele escreve, ele monta, ele dirige e ele produz junto com a esposa dele. Ele toca todos os instrumentos. $6 milhões, né? Exatamente. Só, porque para o mercado americano é só, né? Para o mercado americano é muito pouco. É assim, é o troco da padaria para eles, tá? O filme tem uma sequência enorme de 20 minutos no meio que se passa numa mansão. É uma sequência crucial do filme. Ele filmou aquilo em menos de 2 dias, porque eles só tinham dinheiro para pagar o aluguel por aqueles 2 dias. Então, é um cinema de guerrilha. Vocês talvez conheçam ele por Projeto Flórida, que também concorreu a alguns prêmios no Oscar. E Tangerine, que é lindo. Né? Tangerine, foi Red feito Rocket. com celular. O Tangerine, no caso, né? Tangerine foi feito no celular. Ele faz por amor mesmo cinema. Ele nunca vai ficar rico com isso. Não, mas realmente é um cineasta que vale a pena acompanhar. Muito pessoal e com uma empatia imensa pelos personagens dele. Adrien Brody levou, mereceu? Mereceu. É um desempenho lindo. Isso que eu falei, por exemplo, de não premiar um ator muito jovem, uma atriz muito jovem, aconteceu com Adrien Brody, que pelo Pianista, aos 30 anos, ou antes mesmo de fazer 30, se tornou o ator mais jovem a ganhar o Oscar na categoria de melhor ator. E a carreira dele foi uma sucessão de altos e baixos, mais baixos do que altos desde então. Ela está se reencontrando, de fato, agora com o Brutalista. Eu fico muito feliz que ele tenha ganhado. É um desempenho dificílimo, muito bonito, muito sentido, com um envolvimento enorme, um compromisso enorme com o papel. Eu acho que ele mereceu, sim. Ok. Isabela, aqui pela televisão eu estou me despedindo da Isabela. Isabela, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra ter você aqui. Não, é sempre um prazer vir aqui, sempre mesmo. Adoro. Mas a gente vai continuar. Eu falo aqui agora para vocês. Posso trocar para cá? Olha aqui, ó. Essa conversa vai continuar no YouTube do Metrópolis. Então não deixe de passar por lá. E a gente vai encerrar o programa de hoje, então, com imagens de Ainda Estou Aqui, melhor filme internacional do Oscar. Continuamos o nosso papo sobre o Oscar com Isabela Boscov, que está aqui com a gente. Isabela, obrigado novamente por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui mesmo. Ainda mais para falar de um dia tão especial quanto esse. Muito especial. Queria falar com você sobre o Adrien Brody, porque muita gente estava torcendo também. E não teria por que não torcer pelo Ralph Fiennes, por Conclave, que está ótimo. Até eu acho que o apresentador lá falou que eu acho que era a 3ª indicação dele, sim, etc. Sim. Né? E também quem poderia ter levado, segundo algumas pessoas e tal, seria o Timothée Chalamet, que é um jovem ator que está super prestigiado em Hollywood e ele está super bem Ele está ótimo. Em Um Completo Desconhecido. Que ele faz o Bob Dylan, exatamente. Né? Ele canta, ele toca,
né? E ele passou 5 anos e meio organizando esse projeto, né? Para que ele acontecesse. O que eu acho é exatamente aquilo que eu falei da Mike Madison, né? Eu acho que você coloca um peso muito grande em cima de um ator muito jovem. Se o próximo filme, os 2 próximos filmes, de alguma maneira decepcionam, as pessoas vão dizer, tá vendo? Ele é uma promessa não cumprida. Ela é uma promessa não cumprida, né? Eu acho que, enquanto um ator ainda está se expandindo, encontrando a si mesmo, decidindo quem ele é, o que ele quer fazer, talvez não seja o momento de premiar ainda. O Timothée ainda não. Ainda não. Eu acho que mais tolhe o ator, eu acho que isso pode ser o caso com a Mike Madison também, espero que não, mas é uma coisa que já aconteceu com outros atores antes, de mais tolher o ator do que propriamente colaborar com a carreira dele. Eu acho que o Timothée vai ser indicado muitas vezes ainda na vida. Eu acho que o Timothée vai ser uma Meryl Streep. Ano sim, ano não, ele vai estar indicado. Eu pessoalmente acho ele um ator brilhante mesmo. Ele vem crescendo muito, né? Muito. E ele tem 29 anos também, né? Nessa altura. Então, ele está Mas foi com essa idade que o Adrien Brody ganhou o pianista. E não fez muito bem para a carreira dele. É verdade. Não fez muito bem para a carreira dele. Então, eu acho que, óbvio, que não estou dizendo não premiem jovens, pelo amor de Deus, nada disso, não é? Eu só estou dizendo que é um peso muito grande, o peso de um Oscar, né? Um prêmio de interpretação num festival como Veneza, ou Berlim, ou Cannes, é uma coisa. Um Oscar de melhor ator é uma coisa muito diferente, principalmente porque a indústria americana de cinema, na qual essas pessoas trabalham, coloca esse peso muito grande nesse prêmio, né? Então, é assim, daqui para frente você tem que continuar provando que você mereceu. Claro. Né? E claro que todo ator quer fazer isso, mas nem sempre um projeto vai corresponder às expectativas. Um filme é uma colaboração, depende de muita gente trabalhando junto e tudo dar certo ao mesmo tempo. Claro. Né? Então... E como é que fica a polêmica que poderia ter complicado ali, eventualmente, o prêmio do Adrien Brody, que é o uso de IA, de inteligência artificial? Porque eles mesmos declararam que usaram IA para o Adrien Brody ter o sotaque húngaro, não é? Agora, como é que vai ficar? Porque a partir de agora a academia eu acho que vai ter que se posicionar a respeito do uso de IA. Só para complementar. Sim. Porque, por exemplo, o Timothée Chalamet ele ficou 5 anos estudando para aprender a tocar como Bob Dylan, para aprender a cantar como Bob Dylan, etc., quando, de repente, vamos usar IA para ele cantar como o Bob Dylan e tal. Essa é a questão que eu quero colocar para você. Tem uma diferença, tá? Aquilo que movimentou muito a greve dos roteiristas e a greve dos atores, né? Há um tempo atrás, foi o impedimento ao uso de IA generativa. Então, você gera uma voz que é igual à do Bob Dylan e não é a do Timothée Chalamet. Tá? Você gera uma voz igual a do Adrien Brody falando húngaro perfeitamente. Isso, não. Tá? A gente vê o Timothée Chalamet interpretando o Bob Dylan, a gente sabe que ele não é o Bob Dylan. E isso está aceito pelo fato de ser, né, um ator interpretando o Bob Dylan. Um personagem que depende de ser húngaro, né? Até em respeito aos falantes do húngaro, que é uma língua dificílima, o único parentesco que ela tem com qualquer outra língua é com o finlandês, né? É muito difícil reproduzir ela foneticamente. O Adrien Brody se propôs, aprendeu, ele tem um número muito grande de falas em húngaro, ele é filho de mãe húngara, né? E ainda assim ficou impossível tornar perfeitamente autêntico o sotaque dele. Então, onde entrou IA? Ele está falando, ele aprendeu, é a voz dele, é a maneira dele. A IA vai lá acertar os fonemas, um pouquinho. Um detalhe, tá? Então. Um detalhe do que ele não está conseguindo reproduzir. É o tipo de idioma em que, se você não nasceu falando, você não tem nem aparelho para reproduzir certos fonemas, né? Então, aí que entrou. Eu acho até uma questão de respeito. Se você diz que um personagem é húngaro, os húngaros que vão assistir o filme vão falar:
jura que estão querendo para a gente acreditar que isso é húngaro, né? Então, eu acho que é aceitável desse jeito. O cinema faz, na verdade, como é que eu vou dizer, lances muito mais invasivos do que isso, por exemplo, com computação gráfica. Sim. Né? Claro. Então, se você aceita, e eu pelo menos aceito, que um ator use maquiagem digital, como por exemplo em O Planeta dos Macacos, e é o trabalho do ator que está ali, tem que ser reconhecido, por que não aceitar que a IA corrija levemente aquilo que o ator está falando com a voz dele, com todo o trabalho que ele teve para aprender uma língua que não é a dele e que é complicada, né? Se alguém gerasse a voz do Adrien Brody falando húngaro perfeitamente, aí seria um escândalo. Aí é um escândalo. Problemático. Né? Acho que nem aceitariam aí. Né? Porque não. E eu acho que nenhum diretor... vai fazer isso. Né? Não, nenhum diretor que está realmente... Nenhum bom ator também aceitaria. Nenhum bom ator aceitaria e nenhum diretor que está comprometido com o projeto dele como diretor de O Brutalista, o Brady Corbett, tá? Cogitaria fazer uma coisa dessa. Né? Vamos para Demi Moore. Vamos. As pessoas perguntam, quando a Mike Madison foi anunciada, as pessoas disseram, pô, a Fernanda perdeu. Se ela perdesse para a Demi Moore, a gente aceitaria melhor. E se perguntam, por que a Demi Moore, que ganhou praticamente todos os prêmios, não ganhou o BAFTA, né? Não ganhou o BAFTA, ganhou até a Demi Moore ganhou até o SAG. Por que a Demi Moore não ganhou o Oscar? Muita gente está dizendo, isso é que o próprio A Substância mostra. Um etarismo, etc. O que foi que você acha que aconteceu? Eu acho que o crescimento de Anora é que carregou muito a candidatura da Mike Madison e acabou fazendo com que o voto fosse para ela. Não estou na cabeça das pessoas para poder dizer se elas foram movidas por algum preconceito de idade. Eu acho que nesse caso não. Quando um filme ganha melhor filme, diretor, montagem, roteiro, é porque ele está levando de lavada mesmo, não tem jeito. E ele vai carregar os outros prêmios importantes que ele tem com ele. Eu acho que foi isso que aconteceu na maior parte, tá? Se idade pesou de alguma maneira, Hollywood gosta de uma revelação, gosta de alguém sendo revelado, mas Hollywood também adora uma história de segunda chance, de redenção. E é isso que está acontecendo na carreira da Demi Moore. Né? Com A Substância. Ela se mostrou uma atriz muito mais visceral, muito mais profunda do que ela teve chance de mostrar em toda a carreira dela. Talvez nem ela soubesse que ela é uma atriz assim. Com certeza. Até ser desafiada dessa maneira. Eu acho que teria doído menos justamente por isso, porque ela é uma atriz mais conhecida, com uma carreira estabelecida, é uma atriz que está tendo uma segunda chance e está honrando essa segunda chance muito com o trabalho dela. É uma atriz mais madura, como a Fernanda é também, então parecia para nós uma disputa mais de igual para igual. Acho que não é só que parecia, acho que era uma disputa mais de igual para igual mesmo, uma disputa mais justa. Mas esse crescimento do filme de Anora acabou carregando a Mike Madison. Eu acho o desempenho da Mike Madison muito bonito, eu acho ela uma atriz muito talentosa, eu acho cedo demais. Eu acho que, para mim, lógico, a Fernanda, eu acho o melhor desempenho dramático desse ano. Não é questão porque nós somos brasileiros. Não, é lógico que a gente fica muito feliz. Lógico. Né? Além de tudo, além da gente adorar a Fernanda é filha de outra atriz que é um tesouro nacional, que é a Fernanda Montenegro, né? Então tem toda essa carga emocional para a gente. Mas, objetivamente, era o desempenho a ser vencido esse ano, do ponto de vista puramente qualitativo. Comparar desempenhos não é sempre uma coisa muito adequada, né? A Demi Moore faz exatamente o que A Substância precisa, a Fernanda faz exatamente aquilo que Ainda Estou Aqui precisa, a Mike Madison faz aquilo que a Nora precisa. Nenhuma das três daria certo fazendo aquilo no filme da outra.
né? Então, é como comparar. Mas sim, a gente acaba comparando. É isso o Oscar. Emília Pérez chegou abafando 13 indicações. Acho que foi o filme que teve o maior número de indicações. É o maior número de indicações de um filme de língua não inglesa na história do Oscar. E é uma indicação só a menos do que os recordistas absolutos. São 3 ou 4 filmes que tiveram 14 indicações. É o máximo que algum filme já teve na história do Oscar. Só saiu com 2 prêmios, atriz coadjuvante, esperado, né? Zoe Saldanha. Esperado, ganhou todos os prêmios, da temporada. E melhor canção para El Mal. Eu acho que o Oscar de canção estava particularmente fraco esse ano, né? Muito fraco. Eu não sei se El Mal sozinha se sustenta, eu acho que é uma cena boa do filme. Para mim, é a melhor cena do filme. Algumas pessoas discordam, lógico, não. Eu acho que, mesmo para as pessoas que abraçaram a ideia de Emília Pérez, eu não sou uma delas, né? Eu não gosto do filme, como filme mesmo. Também não. Eu acho que 13 indicações é completamente desproporcional. Por que isso aconteceu? Você tem ideia? Eu acho que foi uma campanha muito bem feita. Olha, Oscar, BAFTA, Globo de Ouro, eles têm tudo a ver com concurso de popularidade, com campanha bem feita. É uma campanha política, é uma campanha eleitoral, tá? E a campanha foi muito bem orquestrada. O filme tinha 1000 problemas que boa parte dos críticos e depois do público norte-americano vinham apontando. Uma questão de insensibilidade cultural muito grande, né? Eu acho que é ruim, antes até da gente entrar nessa consideração, que é real, que é importante. Mas eles conseguiram vender a ideia de uma coisa transgressiva, que falava de uma pessoa que se redime do pior, de uma coisa de encontrar o eu feminino dentro desse personagem. Eles conseguiram desviar completamente a atenção dos problemas que o filme tinha para se concentrar naquilo que falaria muito de perto aos votantes desses prêmios, né? Ao que cairia super bem com eles. Mas pegou super mal com os próprios mexicanos e com a própria comunidade trans. Todos acharam o filme péssimo. E a crítica, de um modo geral, achou o filme... Porque o filme realmente carece de qualidade. Tem críticos que gostam muito do filme. Eu não consegui comprar a ideia do filme em momento nenhum, porque eu acho uma dramaturgia velha, assim, sabe, do filme. Eu, pessoalmente, ninguém é obrigado a concordar, não é isso. Mas tem momentos constrangedores no filme. Tem momentos constrangedores. Tem alguns que eu realmente olhei e falei, meu Deus, que vergonha estar assistindo isso. Né? Por que uma coisa dessa acontece? Difícil saber. Eu acho que eles estão um pouco vacinados agora. Não é para entrar em qualquer onda, assim, da maneira como entraram na de Emília Pérez, não. Vamos encerrar falando sobre o cinema brasileiro. 2025 está sendo um ótimo ano para nós. Começou muito bem. Começou muito bem. O nosso prêmio para Ainda Estou Aqui, o Oscar, na verdade, depois de, eu acho que quase 30 prêmios já que o filme acumula, né? Veio o Oscar, que é, nossa... que é aquilo que a gente já conversou no programa para a TV, né, que muita gente torce o nariz, mas que é super importante, dá uma visibilidade gigantesca para qualquer filme, como é o caso aqui. Não é? Sim. E assim, olha aqui, nós temos O Último Azul, ganhou o Urso de Prata, em Berlim, e o Brasil vai ser o país homenageado no Festival de Cannes, agora, na próxima. Ou seja, o Brasil está muito bem. A minha pergunta para você é, que estratégia a gente pode ter para surfar nesta boa onda, para ter realmente público nosso indo assistir filme nacional nas salas? É uma excelente pergunta para a qual eu não tenho uma resposta pronta. Eu acho que isso depende de muita colaboração de todas as entidades envolvidas com cultura, né? Sejam elas ligadas ao Estado ou não.
países que sempre conseguiram muito êxito promovendo o cinema deles, colocando o cinema deles no mapa, sempre foram países que incentivaram muito a produção cultural, né? As pessoas, inclusive, acham que o cinema americano é um exemplo de liberalismo, de o lucro financia. Ele é um cinema fortemente subsidiado na forma de renúncia fiscal e de abatimento fiscal pelo governo americano, pelo Estado americano, né? Não existe uma produção que realmente chegue sem esse tipo de incentivo, sem uma colaboração social, né? O cinema sul-coreano, aliás, a produção audiovisual sul-coreana toda que estourou nos últimos anos, né? Tomou de assalto o público, tem um poder de penetração hoje em dia que só se compara, eu acho mesmo, à da produção americana. Ela é um programa, isso é resultado de um programa entre o Estado e aquelas grandes empresas familiares, Samsung, todas as outras, as montadoras sul-coreanas e tal. O governo encontrou uma maneira de fazer com que elas ajudassem a financiar a produção audiovisual também. É um esforço que vem desde os anos 90 e olha como frutificou. Exatamente. Não é na hora que dá frutos, né? Os frutos demoram a aparecer. Se a gente está num momento tão aquecido, e felizmente tá, a gente tem que tirar o máximo partido disso. Não pode tratar como, já foi, cada um se vira por si. A gente tem que aproveitar essa onda e a gente tem que fazer com que o público brasileiro se entusiasme pela produção audiovisual brasileira, né? Aliás, é um público que prestigia muito uma parte da produção audiovisual, a produção televisiva, mas que tem alguma resistência, uma parte dele tem uma resistência com o cinema, né? Feito aqui. E essa resistência tem que, de alguma maneira, delicada, gentil, convidativa, ser vencida. Claro. Né? Porque público que vai ao cinema prestigiar os seus cineastas é um público que consegue fazer com que os seus cineastas atravessem fronteiras. Exatamente. A gente tem a oportunidade, porque a gente trabalha com isso, e a gente vê muitos filmes que a gente vê, puxa, que filme bom, filmes brasileiros, né? Sim. Tem muita produção maravilhosa que a gente tem acesso. Mas, infelizmente, essas produções, porque são pequenas, não têm dinheiro para se vender, vamos dizer assim, para chegar, para dizer para o público, olha, nós estamos aqui, nós estamos no cinema. Fora que, muitas vezes, esses filmes ficam em sessões 13h, 18h, e não no prime time, como se chama. Exatamente. A gente tem um gargalo de distribuição, né? Pouco interesse por parte das redes distribuidoras, de exibidoras, de mostrar o cinema nacional. E a gente tem um problema de salas de cinema. A gente tem salas de cinema em o quê? 30% dos municípios brasileiros. Devo estar errada nessa estatística, mas não é muito longe dessa marca. Nós temos 3.000 e poucas salas. Sim, concentradas em centros maiores. São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, nas capitais e em algumas cidades maiores que não sejam capitais. A maior parte dos municípios brasileiros não tem uma sala de cinema. Eu canso de ver gente escrevendo nos comentários do meu canal, viajei 200 quilômetros para ir ver esse filme na cidade mais próxima que tinha um cinema, né? Ou seja, é um público que faz questão de ir ao cinema, mas não tem aonde ir, né? Não tem sala. Claro. Não tem sala. Isabela, mas a gente está feliz. Oscar para nós. Oscar para nós. Oscar para nós, para o Brasil. Aqui o Oscar do Brasil. É muito importante isso, não só pelo que representa para a gente sentimentalmente, né? Mas pelo que pode trazer para a produção nacional. Eu fico tão feliz com isso, tão feliz. Estamos super felizes. Isabela, que é crítica de cinema, é jornalista, tem um canal maravilhoso, está entre os melhores, senão vou comprar briga com outros colegas nossos, né? Tá entre os muitos melhores. Colegas têm ótimos canais também, excelente. Não, mas o seu é maravilhoso, você tem trocentos mil seguidores e você merece. Muito obrigado por você ter aceitado
no dia após o Oscar, você deve ter ficado até madrugada, está aqui com a gente para a gente repercutir. Muitíssimo obrigado. É muito bom falar de coisas tão boas, não é? Com e é certeza. sempre um prazer estar aqui. Obrigado, querida. Eu que agradeço. O Oscar é nosso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Informação, entretenimento e cultura. Você está no lugar certo. Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.